A gente fala direto de dramas e dramas, já um drama do caso da Mariana Tomás, mas agora eu vou pro esse drama que repercutiu na Paraíba no ano de 2019. É que nesse exato momento, eu tenho imagem lá, pode colocar até a Poliana Sorrentina aí, porque acontece o júri de Diego da Silva Cavalcante, que é um dos suspeitos, né, de tirar a vida do empresário Paulo Germano Teixeira de Carvalho no ano de 2019. O que é que ele disse? O que é que a gente traz de destaque agora, hein, Paulo? Você que acompanha desde as primeiras horas aí, direto do Fórum Criminal. Bom dia pra tu. Crime de porte de arma ou a condenação, que foi em 2014? Oi, Erli, mais uma vez, muito bom dia para você, bom dia a todos. Neste exato momento, o réu Diego Silva Cavalcante está sendo perguntado aí pela juíza que está ministrando aqui o júri popular relacionado ao Diego. Lembrando que ele é o réu acusado de ter atirado 3 vezes contra Paulo Germano no mês de julho de 2019. Vamos acompanhar agora esses questionamentos ao vivo aqui no programa Povo na TV. 3 anos lá no Rio de Janeiro. Sim, no Complexo da Maré. Certo. Confirmando para a juíza agora que passou 3 anos no Rio de Janeiro. Um problema de saúde? Já, Qual? tuberculose. Efetuada essa primeira fase do seu interrogatório, irei dar início à segunda fase. Nessa segunda fase, a Constituição lhe garante o direito de permanecer em silêncio. Sim, senhora. Se o senhor não quiser responder as perguntas... A juíza é a juíza Franciluce Mota, ela que já ouviu 3 testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público da Paraíba, e as 2 testemunhas que seriam de defesa do Diego não compareceram hoje aqui ao júri. É nessa oportunidade que o senhor vai contar a sua versão dos fatos e ajudar a sua defesa técnica. Sim, senhora. Certo? Lembrando, Erli, que o crime aconteceu no mês de julho de 2019. De homicídio? Foi, acidentamente foi para matar, não tive coragem. E aí foi um assalto para pegar só os pertences, não tive coragem. Aí peguei só os pertences, uma carteira e 2 celular. Então foi o senhor. O senhor foi a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima. Não, foi Paulo Rodrigo. Quem efetuou os disparos contra a vítima foi Paulo Rodrigo? Rodrigo. Não foi o senhor, não? Não, só peguei só os pertences. Certo. Então o senhor diz que nesse dia do fato, quem efetuou os disparos contra Paulo Rodrigo, contra Paulo Germano, foi o Paulo Rodrigo. Um pouco filho. O filho. Momento agora de muito impacto aqui, viu, Erli? Porque o réu alega que quem efetuou os disparos contra o Paulo Germano foi o próprio filho dele, o Paulo Rodrigo. No dia 9. Então, esse fato ocorreu no dia 7 de julho, de acordo com a denúncia. Então, era o dia do seu aniversário. Isso. Nesse dia que aconteceu o crime, foi no mesmo dia do seu aniversário. Isso. Certo. Então, me conta o que foi que aconteceu nesse dia. Tudo que começou. O que aconteceu? Como foi que você conhecia Paulo Rodrigo há quanto tempo? 4 meses. 4 meses. Conheceu Paulo Rodrigo aonde? Fazendo o quê? Serviço fazendo pintura. Serviço de pintura. Sim. Trabalhava em alguma obra dele, alguma coisa? Como era? Era um apartamento dele. No apartamento? Dele. Um apartamento de morada dele ou era um apartamento de aluguel, de Caixa construção? Caixa de de quê? aluguel. Tinha uma Certo. pessoa reclamando que tá caindo as pinturas. No vazamento. Certo, era um imóvel, que o senhor não era um imóvel de moradia do Paulo Rodrigo, não. Não, O senhor conhecia a vítima, o Paulo Germano? o que morreu? O que morreu? Não, nunca Não vi. conhecia. Então, uns 4 meses antes do fato, o senhor conheceu a pessoa do Paulo Rodrigo. Sim, senhora. Porque foi prestar um serviço para ele de pintor num apartamento. Sim, senhora. Os demais acusados, o senhor conhece? Deixa eu só ler o nome. O Paulo Rodrigo, o senhor já disse, que tinha conhecido há uns 4 meses. O Luiz Carlos do Nascimento, o senhor conhecia? Luiz Carlos, que é irmão de Carlos? Não. Não, O não irmão conheço, não. Carlos é o Carlos Roberto. Erli, nós estamos acompanhando então o depoimento do réu que foi arrolado pelo Ministério Público como sendo responsável por ter atirado contra o Paulo Germano, auditor fiscal e também construtor. Hoje mais cedo nós conversamos com os familiares do Paulo Germano
E eles falaram sobre a expectativa desse júri popular hoje. Quanto tempo? A nossa expectativa, como irmã e família, é que a justiça seja feita e que ele, o pistoleiro de hoje, né, o suspeito de hoje, e o filho adotivo do meu irmão sejam condenados e permaneçam na prisão o tempo máximo que a justiça possa dar. Tem sido difícil demais para minha sobrinha, para meus irmãos, essa perda tão cruel, tão covarde, uma perda horrorosa. Tínhamos nosso irmão com amor e carinho e fomos surpreendidos com essa maldade satânica, eu diria assim. Hoje se trata da etapa final de toda a instrução do processo criminal referente ao júri, que nós esperamos a condenação do réu. Hoje vai ser submetido a julgamento o executor do crime, o réu Diego, e nós esperamos pelo conjunto probatório, pelo excelente trabalho feito pela Polícia Civil, por toda a instrução processual, que só tem um caminho, que é o caminho da condenação, que a sociedade de João Pessoa faça justiça e efetivamente entenda que é necessário reprimir crimes hediondos dessa natureza para que não se atrevam pessoas frias a cometerem tão imerecido ato contra um homem de bem, um homem trabalhador. Na verdade, esse cidadão, Diego da Silva, esse réu, ele já é foragido do Rio de Janeiro. Ele mesmo confessou isso quando ouvido na polícia. Talvez faça isso hoje também, porque eu vou perguntar. Ele foi preso com um fuzil AK-47, com 2 granadas e farta munição. Ele cumpria pena no Rio de Janeiro e veio aqui para Paraíba. As provas a respeito da participação dele nesse homicídio de Paulo Germano são fartas, são contundentes. Ele mesmo confessa ter sido contratado pelo filho da vítima para eliminar o Paulo Germano, e foi isso que ele fez. A arma do crime, inclusive, após as investigações profícuas da Polícia Civil do Estado da Paraíba, foi localizada com ele. Oi, Erli, a gente já está ao lado aqui da Paula Teixeira de Carvalho, filha do Paulo Germano Teixeira de Carvalho. Foi um depoimento muito emocionante que você deu hoje. Eu acompanhei bem atenta cada detalhe. Agora, o Diego acabou informando que ele não teria efetuado os disparos que acabou ocasionando na morte do seu pai. Teria sido o seu próprio irmão que atirou contra seu pai. Como é que fica a tua cabeça nesse momento, Paula? Boa tarde. Eu fico sem saber mais o que absorver e no que acreditar. É muita mentira das duas partes, mas que pode sim ter sido o Paulo Rodrigo contratou o Diego para executar o meu pai, mas quando chegou lá no momento pode ter sido ele sim, que pegou a arma e ele mesmo executou meu pai, de tanta sede que ele estava por esse momento. Prestei bastante atenção também quando você disse que chegou a receber ameaças direto do presídio do Roger, onde teu irmão está preso, de ameaças de morte, né? Tentando te intimidar. Foi. Recebi umas 3 ligações na loja que a gente tem aqui, no centro, lá do Roger, com ameaças. A minha e o meu esposo. Você disse no seu depoimento também que teria sido puramente ganância, inveja do seu pai, da construção, da história que seu pai fez, né? Por toda a família. É esse o sentimento mesmo? É isso o sentimento. Ele tinha muita inveja do meu pai. Ele queria ter tudo o que meu pai construiu durante uma vida inteira de luta, de muito trabalho, porque foi uma vida inteira de trabalho. E ele só ia ter isso matando o meu pai. Ele não quis esperar da forma natural. Ele matou o meu pai por ganância, por inveja. Sim, é verdade. Ele matou por ganância, por inveja, porque ele queria tudo que meu pai construiu. A ficha começou a cair dias depois, né, que seu pai foi baleado, ainda estava no hospital, e você percebendo que seu irmão já apresentava esses sinais, né, dessa ganância, querendo ocupar o local, o lugar do seu pai. Meu pai ainda no hospital, lutando para sobreviver. Ele já ocupou a casa do meu pai, o quarto, o carro. Ele queria ser o meu pai, tanto que uma vez ele chegou a me ligar para dizer: você agora pode contar comigo, porque eu sou a fortaleza da família agora. Então, assim, ele quis ocupar o lugar do meu pai. Ele queria ser o homem que meu pai sempre foi em vida, sendo que ele nunca vai ser. Ele não passa de
Não tem palavras para ele, não. Ele é um covarde. Ele matou a pessoa que deu a vida por ele. Meu pai era um pai sem medidas. Não tem perdão, não tem perdão. É justiça, que justiça seja feita e eles paguem pela destruição que eles causaram. Paula, muito obrigada, viu, por atender a nossa equipe de reportagem. Pode retomar lá para o Júri Popular, Erlei, que eu pedi para ela dar uma saidinha aqui para a gente conversar melhor, tá? Daqui a pouquinho eu tô retornando para lá para a gente mostrar também mais detalhes sobre esse depoimento, né, do Diego Silva Cavalcante, ele que é o réu apontado como o autor dos disparos que acabou na morte do Paulo Germano, auditor fiscal e também construtor. Eu volto com você no estúdio, Erlei. Obrigado, Poliana Sorrentino. Em cima desse assunto, trazendo um arremate aqui, pelo que tá dando para perceber aqui, no depoimento do acusado agora há pouco ali, você viu ele dizer na frente da juíza, na frente da doutora, na frente da juíza, ele dizer, não, o dia do crime, que dia era esse? Aí o acusado dizer, não, era o dia do meu aniversário. Aí você ia matar uma pessoa no dia do seu aniversário? Ia. Só que eu não matei. Não foi eu que matou. Quem matou foi o filho dele. Foi o filho dele que pegou a arma e viu que eu não tinha coragem e foi e fez o serviço. Eu digo isso, sabe por quê? Porque já está nos autos, é que o pai, o Paulo Teixeira de Carvalho, quando foi morto lá, tá? Quando ele foi morto lá, ele chegou no momento lá do calor lá e disse, o que é que está acontecendo aqui? Ele viu o filho atirando nele. A última imagem, pelo que está nos autos aqui, a última imagem que o pai viu foi o filho atirando nele, tá? Em vida, a cena, o semblante, foi essa história aqui, que tá sendo contada lá, narrada. Daqui a pouco a gente pode voltar para lá, tá? 11h43, uma mulher foi assaltada